Bom dia, meus queridos. A graça e a paz e a bênção do Senhor esteja sobre sua vida nesta manhã. Estar junto com os irmãos é uma oportunidade incrível, muito especial. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como aquele óleo sagrado que desce sobre a cabeça de Arão, que desce até a sua barba e vai até a orla dos seus vestidos. A palavra diz: como o orvalho no Monte Hermon, que cai sobre o Monte Hermon. Aqui neste ambiente, o Senhor derrama a sua bênção e a sua paz. Este lugar é um lugar abençoado pela presença de Deus. E você está aqui sendo abençoado hoje pela presença do nosso Deus neste lugar. Amém? Deus nos abençoe. Este mês de setembro, já vencemos agosto. Dizem que o agosto é o mês que mais demora para passar. Não sei por que as pessoas dizem isso, porque tem 31 dias como alguns outros passados, mas é um mês que realmente demora mais. E nós já chegamos em setembro, primeiro dia de setembro de 2019. Os tempos vão avançando segundo o plano do nosso Deus. E neste mês nós vamos estar falando sobre cristãos que estão firmados na rocha. O valor das Escrituras Sagradas na sustentação da nossa fé. Eu quero falar sobre isso hoje, uma fé que é sustentada pela palavra de Deus. Mas antes, deixe-me dizer uma coisa aos irmãos. Esta semana eu mandei um áudio aí para alguns membros da igreja, e este áudio se esparramou e vários membros receberam. E eu quero repetir aqui diante da igreja o que gravei naquele áudio. Nós precisamos sempre estar alinhados, é de fundamental importância que nós que somos membros de uma mesma comunidade, uma mesma igreja, deste corpo local de Cristo, estejamos alinhados acerca do propósito, do plano de Deus, daquilo que o Senhor planeja para nós, para que possamos estar trabalhando em unidade, portanto, fortalecendo uns aos outros. Nós sabemos disso todos, algumas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, domingo após domingo aqui. Deus tem nos abençoado, muitas pessoas têm vindo para a nossa igreja e nós celebramos a Deus com alegria o fato de sermos uma igreja forte, uma igreja que tem crescido nesta cidade. Devemos lutar para manter isso. E claro, existem os fatores contrários que nos atrapalham, Às vezes as classes de escola bíblica estão muito apertadas, a nossa capacidade de classes é inferior à demanda, à exigência que nós temos hoje de escola bíblica dominical e as demais programações que acontecem também, Domingo Maior, dos embaixadores, das mensageiras, a programação especial como o encontro que está acontecendo hoje ali na ABM, e devemos estar orando por aqueles jovens que ali estão, mas um lugar um pouquinho apertado para a gente, atividades da juventude, atividades dos adolescentes, enfim, todas as demais atividades que acontecem na vida da igreja. Todos aqui sabem que nós temos esse prédio, é nosso, pessoal, Deus nos deu, e temos um imóvel alugado aqui próximo, onde funciona a nossa BM e mais classes de escola bíblica. Às vezes esse aperto gera alguns transtornos para nós, Por exemplo, filas no Ministério Infantil, estamos adaptando um novo sistema, já tem melhorado, mas assim mesmo a configuração não ajuda muito, porque é muita gente circulando num mesmo momento. Alguns pais às vezes se aborrecem pelo tempo que ficam nas filas e tudo mais. Outro problema crônico que nós temos é a questão do estacionamento. Quem aqui deixou o carro lá longe? Levanta a mão, deixa eu ver. É bom que vocês vão perder calorias. Então, é difícil, às vezes, chega aqui, dá uma volta, 2, 3, não acha uma vaga. E isso é um problema sério para muitos de nós, Temos adiado alguns dos nossos projetos. Eu compartilhei com a igreja rapidamente, por ocasião do aniversário da igreja, o nosso desejo de começar a funcionar o Colégio Batista Metropolitano. E este colégio é um grande desafio para nós, é um colégio de caráter confessional, com ensino de qualidade, porém baseado em princípios. Os sistemas de educação baseado em princípios são confessionais, significa que tudo aquilo que é dado, todo o escopo de ensino da escola é baseado nas Escrituras Sagradas. E o nosso objetivo é ter essa escola para que a gente possa fazer frente a essa onda liberal que tomou a educação do país, que tem feito com que muitos jovens questionem o propósito da sua vida, a existência de Deus, a fé
dos seus pais, a sua própria fé, e muitos têm abandonado o Evangelho. Nós queremos ter um colégio forte que nos ajude a orientar os nossos filhos, os nossos netos, debaixo da palavra do Senhor. É um desafio para nós, sem dúvida nenhuma. Temos orado muito a Deus também para ter um outro auditório da IBAN, um espaço mais amplo, que além das atividades da juventude, dos adolescentes, a gente possa fazer a organização do segundo culto. Nós temos irmãos nossos que insistem, que gostariam de vir de manhã e pela noite, e às vezes aqueles que têm que vir porque têm os filhos em várias atividades, reclamam porque é o mesmo culto e tal. Então a gente tem vislumbrado a possibilidade de ter um segundo culto que possa atender também a necessidade desses irmãos. E no meio de tudo isso, dessas necessidades que são nossas, semana passada eu estava viajando ainda quando eu recebi a notícia de que esse prédio aqui ao lado, chamado Vibrotec, 2 imóveis acima do nosso, foi colocado à venda ou para alugar. E aí virou um burburinho geral e todo mundo começou a ficar animado. E eu cheguei de viagem e fui lá olhar aquele prédio, achei magnífico, é incrível por dentro, tem uma estrutura muito grande, possibilidade de ampliação, enfim, várias coisas que são ótimas para nós. E mobilizamos aí a diretoria e uma comissão e assessoria administrativa para que estivessem em contato com corretores, com o proprietário, para a gente estudar quais são as possibilidades. Nós não temos nenhuma, irmãos, acreditem, nós não temos nenhuma possibilidade de sonhar não, a gente não tem possibilidade de comprar qualquer tipo de imóvel nessa região. Tudo aqui é caríssimo, mas nós temos o nosso Deus. Vocês creem nisso? Tem alguém aqui que não tem fé? Se tiver, eu peço que fique do lado de fora, por favor, por um momentinho. Então, nós decidimos convocar a igreja para orar essa semana. Estamos conversando com eles e estudando todas as possibilidades possíveis e prováveis. Quem sabe aí um contrato de aluguel com possibilidade de compra, enfim, estamos orando e conversando por isso, mas queremos convocar a igreja para que esteja orando, para que esteja atenta, esteja engajada nisso. Obviamente não faremos nada sem que a igreja toda seja consultada, e isso tem que ser decidido em assembleia com 2/3 dos membros da igreja. Então, fique tranquilo que nada vai ser feito assim de uma forma aleatória, impositiva, sob qualquer hipótese. Somos uma igreja que tomamos decisão juntos, conversando com os outros e em unidade de espírito. Então, eu queria convocar a igreja para estar orando essa semana, como eu pedi lá naquele áudio. Durante toda essa semana, todos os dias, das 6:30 da manhã às 7:30 da manhã, nós vamos estar em oração com esse propósito. E eu quero convidá-los, mais do que isso, eu quero convocar os irmãos a estarem conosco nesse período de oração. Amém, irmãos? Quantos aqui gostariam de orar de verdade? Louvado seja Deus, não é? Nós vamos estar orando aqui no templo a partir de terça até sexta. Nós vamos estar orando aqui no templo. Amanhã não é possível, porque não haverá energia elétrica, que amanhã vai ser feito um trabalho na subestação elétrica, então não tem como funcionar nada. Mas estaremos orando nas nossas casas amanhã, todos nós em unidade, no mesmo horário, das 6:30 às 7:30, vamos estar orando por isso. E Deus vai nos abençoar. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Essa semana tem sido uma semana diferente para mim. E eu me considero uma pessoa de fé. Não uma fé, mas uma fé. Né? Eu me considero uma pessoa de fé. E eu já vi Deus agir assim de forma extraordinária em várias circunstâncias da minha vida e do ministério que Ele confiou a mim, a minha esposa e aos demais irmãos aqui da nossa igreja, pastores, líderes. Mas essa semana, alguma coisa começou a acender na minha alma de uma forma diferente. E aos poucos eu fui compreendendo, no decorrer da semana, que Deus não quer que a gente entre numa campanha de oração para tentar comprar um imóvel. Eu entendi essa semana que Deus quer que a gente mergulhe de cabeça numa experiência de oração que vai mudar para sempre a nossa vida. Por quê? Porque a oração é parte da nossa fé. Não existe cristianismo se não houver um engajamento espiritual, intenso, intencional, proposital com Deus, por meio da oração. A Bíblia ensina isso o tempo todo para nós.
E Deus tem me sinalizado, especialmente essa semana, que Ele quer nos dar uma experiência profunda com oração. Eu estava pensando sobre isso e de repente Cléo me aborda e fala a mesma coisa para mim. Mais ou menos lá para quarta-feira ela me chama e fala isso. E aí na quinta-feira, eu estava nos Homens da Verdade, lá no terceiro andar, e estava do lado da porta de entrada, e alguns homens já haviam começado a programação, alguns ainda estavam chegando, e o Marcos Breves passou por mim, esposo de Kátia, e me cumprimentou e me deu um pacotinho, que era uma sacolinha assim com alguma coisa dentro. E disse, olha, foi o pastor David Maclama que mandou para você isso. Eles estiveram em Manaus no mês passado. Estiveram em Manaus uma programação junto com esse pastor, que é um pastor americano, já pregou aqui na nossa igreja. E o pastor pediu para me entregar aquele pacote. Eu o agradeci, já havia começado o culto, coloquei junto com a minha Bíblia, participei do culto todo, terminou, a gente desceu, entrou no carro, foi para casa. Cléo falou, Abraão, pega a minha Bíblia também no carro. Então eu peguei no carro a minha Bíblia, o pacote e a Bíblia dela, e as chaves, aquela coisa toda, e subi, e o que é que o homem faz? Joga tudo em cima da mesa. Coloquei tudo na mesa da sala, nós comemos alguma coisa e tal, ficamos ali, tomamos banho e tal, nós fomos dormir. E as mulheres vão falar assim, mas você não abriu o pacote? Oh, curiosidade, né, meu irmão? Oh, curiosidade. No dia seguinte de manhã, na sexta-feira de manhã, eu ia ficar em casa estudando, e ia deixar lá no escritório e voltar para casa. Quando eu desci a escada de casa, em cima da mesa, ela já tinha guardado as Bíblias, e ela mesma abriu o pacote. Mulher curiosa, né? Ela abriu o pacote e ela colocou em cima da mesa da sala um livro, quando eu bati o olho, um livro de capa vermelha, e eu vi aquele livro ali, o nome do livro era The Cyclos Markers, O Fazedor de Círculos, um livro escrito em inglês. Eu olhei para aquele livro, o título me chamou a atenção, depois eu explico por quê. E aí eu falei, que livro é esse? Ela falou, é o pacotinho azul que você estava com ele aí. Eu falei, ah, tá, lembrei. Deixei lá, fui deixar no escritório, voltei para casa, e o livro olhou para mim, eu olhei para o livro olhou para mim, eu olhei para o livro. Peguei aquele livro, sentei e comecei a ler o primeiro capítulo. No primeiro capítulo do livro escrito por Mark Batterson, ele conta a história de um judeu chamado Roni Hamagel. Segundo o Talmud dos judeus, este homem viveu na época de Jesus, pouco antes de Jesus, pouca coisa antes. Naquele período interbíblico, já na geração de Cristo. E ele era um homem bastante excêntrico que morava do lado de fora de Jerusalém, tipo o João Batista, assim, que vivia no deserto, aquele homem diferente de todos e muito espiritual, um homem meio místico, de oração. E toda a população estava sofrendo muito naquele período por uma seca que estava assolando todo o país, toda a região. Então o gado começou a morrer, as plantações não sobreviviam, e as pessoas começaram a entrar em pânico e desespero. Numa cultura agropastoril, a falta de chuva é a morte. Então começaram a entrar em desespero. E alguém se lembrou que este homem estava sempre do lado de fora dos muros, clamando por Deus. E foram até ele, e pediram, Roni, você pode orar por nós, para que chova. E ele carregava na mão uma régua de 2 metros de altura, mais ou menos, um pedaço de pau de 2 metros de altura. Então diz que ele pegou esse pedaço de pau e circulou na areia ao redor dele e fechou um círculo. Colocou-se de joelhos, levantou as mãos para o céu e disse, Deus, eu peço que o Senhor mande a chuva adequada à nossa plantação. E eu não sairei deste círculo enquanto o Senhor não me ouvir. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de fazer isso? Eu me lembrei nessa hora de um pastor amigo meu, que diante de um grande avivamento que aconteceu na Coreia do Sul, viajou do Brasil para lá,
com um grupo de pastores para tentar entender o que é que estava acontecendo. E foram lá visitar um dos precursores de um grande movimento de avivamento espiritual que aconteceu na Coreia, na década de 80. E quando lá chegaram, disseram a ele: viemos do Brasil para ver o que Deus está fazendo aqui e para que você nos conte o segredo deste avivamento. E aquele pastor olhou para os pastores brasileiros, ajoelhou-se no chão, pegou um giz, fez um círculo ao redor dele e disse: voltem para o país de vocês, façam o que eu fiz, façam um círculo no chão de giz e clamem a Deus e digam para Deus que vocês só vão sair desse ciclo quando Deus derramar um avivamento sobre o país de vocês. Isso foi na década de 80. Por isso o nome do livro me chamou a atenção quando eu desci as escadas, porque eu lembrei dessa experiência. Eu lembro que meu pastor voltou de lá todo sem graça, dizendo: não há como ter um avivamento no Brasil se nós não iniciarmos um sério movimento de oração. Não há como. Voltando à história lá atrás, Rony fez aquele círculo, orou, clamou a Deus. E depois de um tempo que ele estava ali orando, começou a cair uma leve garoa. E o povo enlouqueceu, ficou todo mundo doido, gritando, feliz, com aquelas pequenas gotas de água que estavam caindo. E ele levantou a sua mão para o céu e disse: Deus querido, não foi isso que eu lhe pedi. Eu não pedi um gotejar do Senhor. Eu pedi ao Senhor uma chuva que pudesse restaurar a nossa região e todas as plantações. E então começou a chover torrencialmente, ao ponto das pessoas saírem desesperadas procurando os lugares mais altos para se proteger. E novamente Rony levantou a sua mão e disse: Deus, não foi isso que eu lhe pedi. Eu lhe pedi que chovesse de tal maneira que toda a terra pudesse ser regada a seu tempo e pudesse produzir. Então aquela chuva forte amenizou e chegou num ponto de equilíbrio e de constância por vários dias. E toda a plantação e o gado foram recuperados. Li o capítulo desse livro, fiquei muito impressionado com aquilo, porque aquilo mexeu de certa forma com o meu coração. Eu venho orando por esse prédio aqui do lado há mais de 2 anos, circulando este quarteirão. Todas as vezes que eu venho pela paralela, subo de carro, pego aqui o acesso, entro aqui, eu começo a orar. E eu orei durante muito tempo por aquele terreno lá da ponta, que os espíritas estão construindo. Inclusive, quando começaram e pararam, eu orei várias vezes por aquilo. Depois eu oro pelo prédio da BM, depois eu oro pelo prédio da Vibrotec, passo aqui por trás, oro por esse terreno ao lado, faço a volta e venho trabalhar. Todos os dias que eu passei aqui, eu orei nesses 2 ou 3 últimos anos, circulando esse lugar. Dizendo: Deus, nós precisamos de um espaço onde possamos ampliar a tua igreja. Nesse lugar, se é a tua vontade, nós precisamos disso. E eu tenho clamado ao Senhor que Ele nos dê um lugar onde não seja necessário a gente começar a construção do zero de novo. Porque construção é algo desgastante, construção é algo que às vezes demora muito tempo e você se amarra muito com regras, com normas e com um monte de coisas e documentos e alvarás, aquela coisa toda, e essas coisas não são fáceis. E venho orando a Deus por isso. Aí li aquela experiência, aquilo tocou no meu coração, falei: será que é Deus que está falando comigo? Então ele completa o capítulo dele, o Mark Batterson, dizendo o seguinte: orações corajosas honram a Deus, e Deus honra orações corajosas. O Senhor não fica ofendido com seus maiores sonhos, ou com sua oração cheia de coragem. Ele fica ofendido por orações menores. Se você ora por coisas que não são impossíveis para você, você está insultando a Deus. Por quê? Porque sua oração não requer uma intervenção divina. Claro que não, você é capaz de fazer. Mas peça a Deus que
que o mar vermelho se abra, ou que o sol fique parado, e Deus se moverá com a sua onipotente ação. Orações são como profecias. Elas são as maiores predições do seu futuro espiritual. Agora preste atenção nisso. Você se transformará exatamente naquilo que está determinado a ser através da forma como você ora. Me atingiu de cheio essa frase. Você se transformará exatamente naquilo que já está determinado ser pela forma como você ora. Nós oramos com base na nossa ignorância. Deus age de acordo com sua onisciência. Nós oramos com base na nossa impotência. Deus nos responde com base na sua onipotência. E aí, eu vou contar outras coisas que aconteceram, que na realidade vem acontecendo desde maio, de lá para cá. E durante esse mês eu quero ter a oportunidade de compartilhar algumas delas com os irmãos. Mas eu realmente entendi essa semana que Deus quer nos movimentar em direção à oração. Deus quer nos despertar por meio da oração. E espero, irmãos, que neste teste de Deus para nós, a partir de lições muito preciosas sobre oração, baseada na fé, que nós sejamos aprovados para a glória de Deus. Que nós possamos crescer, que nós possamos enxergar numa dimensão maior do que a nossa. Por isso eu quero convocar todos os irmãos a estarem orando essa semana. Se você é uma pessoa que não gosta de orar, venha orar. Se você ama orar, venha orar. Se você já orou muitas vezes, venha orar outra vez. Se a sua fé anda muito pequena e você olha para situações impossíveis e improváveis na sua experiência, na sua casa, na sua família, coisas que você já sacramentou como fracassadas, venha orar e dê ao Senhor a oportunidade de mudar a sua casa, e mudar a sua vida, e mudar a sua história. Eu creio que Deus está nos convocando para este momento tão especial. Então nós vamos estar aqui orando toda semana, todos os dias da semana, daqui até domingo que vem, todos os dias, 6:30 da manhã, sendo que de terça a sexta, nós estaremos orando aqui no templo às 6:30 da manhã. Amém, irmãos? É um teste de fé. Quem sabe você vai voltar para sua casa, vai pegar um giz, vai passar ao redor de você e vai dizer: Deus, eu só saio daqui agora para comer, beber, vestir, tomar banho, o que quer que seja. Eu só saio daqui quando o Senhor derramar um avivamento sobre minha cabeça, a minha história, a minha vida. Em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11. Vamos ler versos 1, 2 e 3. Eu quero falar sobre a fé que é sustentada pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. Texto bem conhecido, e às vezes o grave problema que nós cometemos é olhar para os textos conhecidos e não enxergá-los mais. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, toda vez que você lê o mesmo texto, Deus fala com você, o Espírito Santo de Deus lhe comunica algo diferente ao coração. Basta que você creia, tenha fé e tenha desejo que Deus fale com você, amém? Você deseja isso? De verdade? Preste bem atenção, o texto diz: ora, a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus,
De maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. O visível veio a existir das coisas que são invisíveis. Amém. Assim, o autor de Hebreus introduz um dos capítulos mais incríveis do Novo Testamento, que nos impulsionam, que nos encorajam a fé cristã. A fé cristã ainda é algo a ser descoberto pela maioria de nós. O que é a nossa fé? Qual o tamanho da nossa fé? Como nós expressamos a nossa fé? O que é que nos alimenta a fé? O que é a fé? Seria um pensamento positivo? Seria uma forte energia que toma conta de nós? Seria um impulso num determinado momento em que a gente, quem sabe, está indo muito bem, e as nossas emoções estão relativamente equilibradas, e a gente passa assim por uma onda de otimismo. Não, a fé não é nada disso. Homens e mulheres de Deus exerceram a fé no Novo e no Antigo Testamento em momentos mais complexos das suas vidas, às vezes em circunstâncias bastante cruéis. E no meio de circunstâncias cruéis, em que eles foram ameaçados, em que foram espoliados, em que estavam diante da possibilidade de perder famílias, bem, reputação e tudo mais o que tinham conquistado, Deus os alimentou com a fé, como um pássaro alimenta os seus filhotes. Aqueles que ficam com a boquinha aberta assim, e a mãe vem e coloca ali na boca deles o alimento necessário para que eles sejam fortalecidos. Assim o Senhor sustentou e alimentou a fé dos seus filhos, homens e mulheres que temeram o seu nome nas circunstâncias mais difíceis da sua existência. A grande questão é que a fé não é algo natural para nós. A fé me parece ser algo diferente, divergente da inteligência humana, da razão humana, da mente humana. Nós andamos na contramão da fé. Por quê? Porque o tempo todo a gente busca segurança em algo visível. Mas enquanto buscamos segurança em algo visível, a fé nos faz trilhar por caminhos que são invisíveis e, portanto, inseguros. Enquanto nós buscamos o controle de todas as coisas, como nós gostamos de ter controle. Se nós pudéssemos reter a nossa vida na nossa própria mão, cada pequeno detalhe da nossa vida, eu controlo, deixa comigo, eu vou resolver, deixa aqui na minha mão. E a gente se esforça e gasta uma grande energia tentando reter as coisas, tentando sustentar as coisas na nossa própria força, na nossa própria inteligência, nos nossos próprios recursos. Ao ponto de, às vezes, o Senhor ter que nos atingir e tirar de nós algumas das nossas possibilidades, tirar de nós alguns dos recursos que nós temos, e nos submeter a situações onde nós vamos precisar enxergar algo a mais, enxergar que enquanto buscamos controle de todas as coisas, a fé na palavra de Deus nos faz às vezes trilhar em caminhos que são obscurecidos por incertezas, obscurecidos por impossibilidades. E é exatamente quando você olha e diz assim, eu não posso, que o Senhor diz, agora eu vou agir na sua vida. Agora eu vou agir, agora eu vou sustentar você. Mas a nossa natureza nos faz nos sentirmos mais confortáveis no caminho da razão humana, da ciência humana, das estruturas bem arquitetadas pelo conhecimento humano, na capacidade, na sabedoria dos homens mais consagrados que nós conhecemos. E nós dizemos o que as pessoas disserem para nós, nós vamos fazer. Enquanto a fé é um convite de Deus a uma experiência transcendente,
Há uma experiência sobrenatural. Algo que é impossível aos olhos humanos, às condições humanas, mas totalmente possível a Deus. Isso é fé. Por isso o autor de Hebreus vai falar em todo este capítulo as coisas extraordinárias que aconteceram com personagens bíblicos, homens e mulheres que viveram na dimensão da fé. E que porque viveram na dimensão da fé, foram capazes de ver, foi possível a eles verem a ação sobrenatural de Deus sobre as suas vidas e a sua história. O ambiente que nós estamos vivendo não é propício à fé. A fé é muito criticada, a fé cristã é muito criticada, até porque às vezes a gente vê tanto exagero por aí, a gente vê tanta gente desequilibrada falando sobre fé, atribuindo à fé um significado que ela não tem. Que nós nos assenhoramos de uma razão tão bem definida, tão bem articulada, controladora, sem que a gente perceba, a gente acaba corroendo o verdadeiro sentido do que é fé. Então, nesses 3 primeiros versos, a gente começa a perceber que a fé cristã é algo que vai além do que a capacidade humana pode entender, mas que se evidencia através de alguns princípios, de alguns valores que nós não podemos abrir mão deles. Em primeiro lugar, a verdadeira fé, ouça bem isso, não é meramente uma ação mística, uma ação mágica, porque aí seria fé na fé, mas é uma atitude de confiança naquilo que Deus diz, na palavra que vem da boca de Deus. Veja o que diz o verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou como você ouve no Deuteronômio, depois repetido por Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é a fé? Fé é a ação baseada, formatada na palavra de Deus. Deus ordena, Deus orienta, Deus esclarece, Deus mostra o plano, Deus mostra o caminho, ou Ele ordena de forma clara e direta. E debaixo da ordem de Deus, em obediência à palavra de Deus, você vai agir. Você vai agir. E quando você age, mesmo não enxergando as evidências, o Senhor te dá a vitória. Essa semana eu conversava com uma jovem, e ela estava muito magoada com a sogra dela. Muito magoada. Mas é uma mágoa assim que já vem se acumulando de um bom tempo, alguns anos já de casado. E eu disse a ela, a palavra de Deus diz que você deve perdoar a sua sogra e amá-la, como Cristo te perdoou e como Ele te ama também. Ah, mas eu não posso. Falei, mas a palavra de Deus diz que você deve abrir mão dos seus sentimentos e tratar bem a sua sogra, porque ela é como se fosse uma mulher. Você, ah, mas eu não posso. Mas a palavra de Deus diz que você deve. E eu fui falando tudo que a palavra de Deus dizia. E todas as vezes que eu falava a palavra de Deus diz isso, ela dizia, você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe a dor do meu coração. Você não sabe o que ela me fez. Você não sabe. Eu não posso, eu não sou capaz. Como é que você espera que Deus possa agir na sua vida, se Deus claramente evidencia a palavra dele para você e você se recusa a agir com base na palavra de Deus? Mas eu não sinto, você não tem que agir com base nos seus sentimentos. Haja com base naquilo que Deus está falando para você. E ela disse, eu não posso. O que é que vai acontecer? Você já sabe. Não vai para canto nenhum. A ausência de confiança na palavra de Deus trava a vida das pessoas. Trava, a pessoa fica travada, não se movimenta mais, imóvel num lugar. Não vai para canto nenhum. Por mais que tente, não avança, não vai.
Quando Deus nos ordena, quando Deus fala conosco, que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o tanto de orientações, de instruções que Deus nos dá, não coloque em xeque a palavra de Deus, apenas ouça e atenda a palavra de Deus. Não se deixe levar por uma sociedade que diz que você tem que levantar o seu punho para o céu ou o seu dedo para o céu e questionar o que Deus fala. Deus fala com base na onipotência e na onisciência dele. Quem somos nós, seres humanos, para questionar o que Deus nos orienta? Então pare de questionar a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus para que a sua vida seja destravada e o Senhor possa fazer algo extraordinário que você nunca viu. Obediência, a palavra de Deus. Pela palavra de Deus o mundo veio a existir, não tinha nada, mas Deus falou, a palavra de Deus. Há uma série de exemplos destacados nesse capítulo 11, que eu não vou me deter a cada um deles. Você pode até chegar em casa e olhar, mas tem um Abraão que está ali, e que sai da sua terra e da sua parentela, e que abandona toda a sua estrutura humana, apenas por uma ordem de Deus. Vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E tantos outros que ali vão aparecendo, homens e mulheres de Deus. E uma das histórias mais incríveis do Antigo Testamento é a passagem que Moisés faz da liderança a Josué. O livro de Josué nos narra essa história. E lá no capítulo 5, Moisés já havia morrido antes de atravessar os termos da terra prometida, e Josué atravessa então com todo aquele exército, com todo aquele povo, e só tem duas pessoas ali da geração antiga, Josué e o seu companheiro, Josué e Calebe. Os outros todos morreram no deserto. E essa geração é uma geração nova, é uma geração inexperiente, é uma geração que não teve nunca nenhum confronto de guerra. Eles vêm do deserto, eles vêm como beduínos desorganizados na sua mente. Eles não sabem o que é empunhar bem uma lança. E quando eles chegam no primeiro termo, a primeira cidade da terra prometida, qual é a cidade? Jericó. Cidade grande, forte, rica, bom exército, bem protegida, muros largos. A cidade é uma fortaleza. E aquele povo desorganizado, ao chegar do lado de fora daqueles muros, seriam absolutamente massacrados pelo exército que está em cima, ao redor dos muros. Mas Josué tem convicção de que Deus está orientando a sua trajetória, porque Moisés estava ali, ele viu a ação de Deus sobre a vida de Moisés, e Moisés o orientou previamente acerca do que iria acontecer. Mas eu imagino que ele tinha medo no seu coração. Às vezes o líder responsabilizado por Deus para dar passos de fé, sente medo, se sente desencorajado. Mesmo assim ele continua caminhando. E ele vai caminhando e levando todo o exército na direção de Jericó. E num determinado momento ele vê um soldado grande, forte, empunhando uma espada na sua mão. E ele para e olha para aquele homem e diz: quem é você? Você é do exército deles ou você é do nosso? E aquele homem diz: eu não sou nem do exército deles, nem do de vocês. Eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Era um anjo de Deus. E Josué percebe que o Senhor está ali, falando com ele, o líder. E ele se coloca de joelho no chão e pergunta: o que diz o meu Senhor? O que é que Deus tem a falar a mim? Qual é a palavra de Deus para este momento que eu estou vivendo? Então, o anjo começa a detalhar a ele: você vai se aproximar da cidade, você vai posicionar o povo todo, e no primeiro dia vocês vão circular a cidade inteira, e no segundo dia vocês vão circular novamente, e no terceiro dia vocês vão circular novamente, no quarto dia, quinto dia, sexto dia, no sétimo dia vocês vão pegar chifres de carneiro, trombetas, e vocês vão dar um grito: ah! Cá para nós, que planozinho ridículo, não é? Quem é que vai ganhar uma batalha gritando ah! E tocando chifre de carneiro? Quem que vai ganhar uma batalha, gente?
Os caras todos lá em cima, empunhalados, todos preparados, com um aparato bélico extraordinário e tal, mirado para eles, assim, para destruir, para massacrar. Acontece que quando Deus fala com a gente precisa ouvir a voz de Deus. Não tem dúvida, não tem que ter dúvida. A dúvida atrapalha a ação de Deus, a dúvida impede a ação de Deus. Deus mandou? Mandou. Tem certeza? Tenho. Ficou claro. O Senhor confirmou. Então vai, faça exatamente o que Deus mandou. E eles vão e circulam. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Imagino quanta coisa Josué não escutou. Josué, você endoidou, Josué? E o povo circulando, e devia falando, estava falando na orelha dele: Josué, não vai dar, Josué, é impossível, Josué, nós não vamos conseguir. Sabe, todas aquelas coisas que nós ouvimos todos os dias ao redor de nós, eles devem ter escutado ali também. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E no 7º dia, Josué disse: vamos tocar as trombetas e vamos gritar. E eles tocam as trombetas e gritam, e toda a muralha de Jericó cai por terra. Amém por isso. Amém. Graças a Deus. Não é pela ação humana, não é pelo recurso humano, é pela palavra de Deus, é por uma ação sobrenatural de Deus. A verdadeira fé não é apenas uma ação mística. Não estamos falando aqui de mágica, não estamos falando aqui de feitiçaria, de nada disso. Nós estamos falando de seres humanos pequenos, pobres, como eu e você, que ao darmos ouvidos e obedecermos à voz de Deus, iremos ver coisas extraordinárias diante dos nossos olhos acontecerem. Segundo lugar, ele nos ensina que a verdadeira fé traz à tona o que a capacidade humana não é capaz de fazer. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não podem ser vistos, não se veem. Isso é a fé, segundo a definição do autor de Hebreus, essa capacidade de enxergarmos o que nós, seres humanos, não podemos fazer. Eu confesso aos irmãos que quando eu olho para trás da minha trajetória ministerial, eu fico assim, extasiado, porque tudo que eu estou vendo hoje, eu não vi há 30 anos atrás, não existiam há 30 anos atrás. O ministério que Deus nos trouxe para plantar aqui na Bahia, nesse Baixo Sul, as 2 creches que ali estão, o projeto de esportes com quadra construída, o barco hospital que nós temos, essas coisas todas não existiam, absolutamente nada, nem indícios delas. Todas as igrejas que foram formadas nesse Baixo Sul, não existia nenhum indício delas há 30 anos atrás. E Deus trouxe essas coisas à tona. Eu assumi a IBAN ainda com uma igreja pequena, há 19 anos atrás. Hoje a IBAN é a maior igreja batista de Salvador. Não foi eu que fiz isso, foi o Senhor dos Exércitos. Ele tornou isso possível. Eu me lembro que quando nós fizemos o orçamento do barco hospital, no ano de 2004, final de 2004, eu já tinha feito aquele projeto, já tinha mandado, foi, voltou, e quando esse projeto chegou de novo da minha mão para fazer a revisão, eu peguei aquele projeto e mandei, e fiz uma pesquisa entre vários estaleiros, aquela coisa toda e tal, e cheguei a um estaleiro aqui de Salvador, queria construir, o camarada disse: só a parte de fibra de vidro, 2004, só a parte de fibra de vidro, sem ferragem, sem motor, sem a parte de propulsão, sem nada, só a parte de fibra vai custar para vocês 325 mil reais. Olhe para a missão tinha 30 conto na conta. Não tem dinheiro, não tem nada, mas desde 2006, há 13 anos, esse barco tem trazido cura para aquelas comunidades. Sabe por quê? Porque para o nosso Deus não há impossíveis. Ele faz as coisas nascerem do nada e aparecerem. E elas começam a existir, não pela nossa própria força, mas pela força, a provisão e o poder do nosso Deus. Terceiro lugar, a fé alimentada pela palavra de Deus, às vezes é loucura.
na maioria das vezes. A fé vai nos colocar numa posição de alvo daqueles que vão nos atacar e que vão dizer: você é louco, você endoidou de vez, você surtou, não é possível isso, não dá certo, isso é loucura. E é mesmo. A fé com base na palavra de Deus, a fé firmada na palavra de Deus é uma loucura, porque Deus nos manda fazer coisas que são maiores do que nós. Ou como Mark Batterson disse, se você pede a Deus, estrutura a sua vida só dentro de coisas pequenas que cabem dentro de você, estão na sua mão, você controla. Você controla o orçamento, você controla os imóveis, você controla o trabalho, você controla o emprego, você controla. Então você não precisa orar, você não precisa pedir nada para Deus. Não ore a Deus pedindo coisas do dia a dia que você é capaz de fazer. Não peça isso a Deus. Mas ouse pedir para Deus que Deus use a sua vida além de você mesmo. Ouse pedir a Deus que Deus faça com que você saia de onde você está e você seja capaz de, quem sabe, ser usado pelo Senhor de forma extraordinária para ver coisas inimagináveis acontecerem diante dos seus olhos. E aí isso honra o Senhor, mas deixa os homens furiosos, deixa a família inquieta. As pessoas olham para você e dizem: não é possível. Os irmãos de Jesus andavam com a mãe de Jesus atrás deles, no encalço de Jesus, falando: endoidou, enlouqueceu. Ao ponto de Jesus se afastar dos irmãos e da mãe e caminhar com os discípulos. Porque a mãe e os irmãos achavam que ele tinha enlouquecido. Mas veja o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1. Abre aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 em diante. Leia comigo do verso 18 até o verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 31. Paulo diz assim, ouça bem. Certamente, a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem. Uma pessoa que está perdida na vida, ela não entende o que é a fé cristã. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A pregação é chamada de loucura, a exposição bíblica é chamada de loucura, o ensino bíblico é chamado de loucura. E o Senhor diz: por meio dessa loucura, as pessoas estão sendo salvas. Enquanto aqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos estão se perdendo. Verso 26, irmãos, eu vou ler antes, verso 22. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Esse é o grande valor da fé
plantado no nosso coração. No fim das coisas, você não é glorificado, porque todo mundo olha e fala, você não era capaz. Então alguém fez por você, e portanto o nome de Deus é glorificado na sua vida e na sua história. Como anda a sua fé? Como anda o exercício da sua fé? Durante esse mês nós vamos estar estudando textos bíblicos que falam sobre fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. A palavra que vem da boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por ela nós vivemos, por ela nós nos movemos. Aquilo que Deus fala conosco, você precisa se certificar, você precisa ter certeza, antes de agir, antes de tomar decisões na sua vida, tenha certeza que Deus está conduzindo as suas decisões e as suas atitudes com base na palavra dEle, com base nas promessas dEle, com base nas profecias dEle, com base nos propósitos dEle, com base nos planos dEle para você. E aí, meu irmão, minha irmã, não tem limite para nós. Nós vamos olhar para situações impossíveis da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Nós vamos olhar e elas vão ser reduzidas a nada, porque nós não as filtraremos com base na nossa capacidade, nos nossos olhos, nas nossas limitações. Nós olharemos para estas coisas todas com base no poder do Deus Altíssimo. Quando eu era garoto, não faz tanto tempo assim, a gente cantava um cântico na nossa igreja com muita vibração, assim, com muita vibração. E eu não sou tão velho assim, porque nós vamos cantar aqui, quase todo mundo vai cantar. Você vai ver. E esse cântico renova muito a nossa fé. Ele é cantado meio num ritmo judaico assim, e que nos faz voltar atrás na história, nos remete àquele momento em que Deus fez algo extraordinário acontecendo ali na entrada de Jericó. O impossível se tornar possível. E diz assim a letra: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes, suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão.
Quando os judeus cantavam músicas tipo dessas, eles tinham um gesto muito comum entre eles, que denotava a unidade na batalha. Eles pegavam as mãos deles e seguravam assim, ó. Então vamos tentar? Segura aí, vamos fechar aqui, fecha aí. E aí eles cantavam balançando assim, ó. Então vamos lá? Vamos lá? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Última vez. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pergunte para Deus: Senhor, a minha fé tem correspondido ao teu poder? Pergunta para o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo a cultura do ódio, como falamos a semana passada. As pessoas estão cheias de ódio no coração, cheias de mágoa no coração. Essa cultura tóxica do ódio tem tomado o coração de muitos de nós. Há uma onda de pessimismo terrível, de falta de temor a Deus, de falta de confiança na palavra de Deus, de falta de submissão à autoridade de Deus, que tem destruído nossa fé. E nós precisamos recuperar isso diante do Senhor. Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus como a fonte da nossa vida. Porque quando nós amamos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus e nos submetemos à palavra de Deus, as muralhas vão ruir diante dos nossos olhos. Essa canção vai ser uma realidade, não é apenas um simbolismo. Nós unimos as nossas mãos aqui como um ato simbólico de uma grande vitória que Deus vai continuar dando a cada um de nós. Mas as coisas acontecem à medida que cada um de nós vai se convencendo de que áreas da nossa vida que precisam ser comparadas com a palavra, que áreas da nossa vida que precisam ser mexidas, que áreas que nós deixamos de obedecer ao Senhor em coisas simples que Ele nos orientou, e por isso a nossa vida está travada. E eu não quero que a sua vida fique travada. Você tem o direito diante do Senhor de viver para a glória dEle sobre a face da terra. Então coloque seu coração diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero amar a Tua palavra. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero dar atenção à pregação, Senhor. Senhor, eu não quero sair daqui com meu coração mergulhado no pessimismo, na falta de fé, na ausência da certeza de que o Senhor pode fazer coisas incríveis acontecerem. Sabe, algumas vezes o seu lar está vivendo no meio de uma crise e as coisas estão travadas dentro da sua casa por sua culpa. Você é a pessoa que está impedindo ali as coisas de irem adiante, porque você já não ama mais a palavra de Deus como no passado, e às vezes você tem as suas concepções daquilo que é a palavra de Deus, e você tenta impor isso na marra, no coração daqueles que são seus familiares, e você está criando um vácuo entre eles. Viva a palavra de Deus no seu coração, viva a alegria do Senhor no seu coração, e a sua família vai olhar para você e vai ver em você um exemplo de vida a ser seguido. As pessoas não querem ver moralidade em você. As pessoas não querem ver em você apenas uma pessoa corretíssima. As pessoas querem ver vida em você. As pessoas querem ver a presença de Deus em você. A sua família quer ver a presença de Deus em você. E você não tem o direito de viver menos do que isso diante do Senhor. Então coloque diante do Senhor e diga: Senhor, que no decorrer de todo esse mês a Tua palavra possa contagiar o meu coração. A Tua palavra possa me fortalecer por dentro, Senhor. O Senhor possa renovar a minha fé e o meu coração diante do Senhor, para que os meus olhos vejam o sobrenatural acontecer. Diga isso para o Senhor agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã. Oh Deus, obrigado pela herança bendita da Tua palavra, Senhor. Nós a recebemos, nós amamos a palavra do Senhor. Oh, quanto amamos a Tua lei, Senhor. Nós queremos nos entregar de coração ao Senhor, ao ponto de todas as vezes que o Teu Espírito falar conosco, ouvimos a Tua voz, compreendemos os Teus planos e agimos exatamente de conformidade com o que o Senhor está nos orientando, Senhor. Senhor, existem muitas áreas nebulosas nas nossas vidas. Existem muitas decisões do cotidiano que precisamos tomar.
E às vezes nós olhamos e não encontramos um referencial, uma situação semelhante na tua palavra. Mas o teu Espírito Santo nos garante que as Escrituras são suficientes para abranger todas as áreas da nossa experiência. Então nós queremos aprender a confiar na tua palavra, Senhor. Se há algum mandamento teu, alguma orientação do Senhor que nós estamos violando, nós te pedimos perdão agora em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos limpe por dentro, Senhor. Que o Senhor renove no nosso coração o amor pela tua palavra. E que nós sejamos de tal maneira contagiados por ela, que a alegria possa fluir de dentro de nós. E aqueles que olharem para nós, vejam não apenas pessoas corretas, pessoas moralmente e politicamente corretas, mas vejam pessoas que têm vida e vida em abundância, Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã. Leva-nos para os nossos lares, debaixo do teu amor, da graça de Cristo e do poder e da presença do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vamos em paz. Vai na fé em nome do Senhor Jesus Cristo.